Olá, eu sou Djomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. A humanidade está enfrentando um inimigo invisível que cresce e se espalha por todos os lugares. Um verdadeiro estado de guerra foi estabelecido por praticamente todos os países. Fechamento de fronteiras, estradas, aeroportos fechados, milhões de pessoas isoladas dentro de suas casas. As autoridades estabelecem suas estratégias para combater este mal. E é claro que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. No entanto, a Igreja do Senhor, o povo de Deus, não pode se esquecer de uma coisa. Esta guerra é também uma guerra espiritual. E não podemos ir para nenhuma guerra, seja ela qual for, sem a presença de Deus. Pois se Deus não nos liderar na batalha, facilmente seremos vencidos e derrotados. Salmos 144, do versículo 1 ao 2. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, a Bíblia narra a história do sacerdote Eli. Eli que tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias, e os seus filhos também serviam como sacerdotes. Sobre os filhos de Eli, no capítulo 2, no verso 12, a Bíblia diz: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O Senhor repreendeu a Eli por diversas vezes, para que desse jeito em sua casa. No entanto, o sacerdote foi deixando correr frouxo. O Senhor repreendeu os filhos de Eli, mas a Bíblia diz que eles não deram atenção. E isso durou até o dia em que se abateu sobre Israel tempos difíceis. Uma guerra estava às suas portas e o inimigo era forte. Israel entra então em batalha contra os filisteus e nada do que eles fazem dá certo. A Bíblia diz que a peleja vai se estendendo e que muitos vão morrendo até o momento em que eles percebem que precisavam da presença de Deus. Eles ordenam então que vão buscar a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. A arca da aliança para os israelitas simbolizava a presença de Deus. Até este momento eles não tinham aprendido ainda que não adiantava ter a arca se a presença de Deus não estava dentro deles. A tragédia já estava anunciada, mas eles ainda não tinham se dado conta disto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 3 ao 4. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Vejam como as aparências enganam. Os rituais e liturgias estavam sendo cumpridos à risca. As roupas estavam certas, os sacerdotes vestidos adequadamente. A trombeta foi tocada, o sacrifício do cordeiro foi feito, os louvores cantados, e gritaram com tanta euforia que chegou a estremecer o chão. A Bíblia diz que até os filisteus ficaram com medo, pois conheciam os grandes feitos do Deus de Israel. Infelizmente era só aparência, pois o Senhor não estava ao lado do exército de Israel naquele momento. Por isso, meus queridos amigos, não será a nossa aparência que irá expulsar a enfermidade. Não será a aparência de servos de Deus que irá vencer as batalhas. Os templos podem estar cheios, mas será que os corações também estão? Ou estão vazios da presença de Deus? Será que vivemos verdadeiramente aquilo que pregamos e cantamos? Ou estamos vivendo apenas de aparência como igreja? Foi triste o fim do exército de Israel nos dias de Eli, pois foram para a batalha sem o Senhor, sem o seu guarda fiel, sem o seu protetor. 1 Samuel, capítulo 4, verso 10 e 11. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada
e os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias, morreram. Nós, como igreja, somos o povo de Deus na terra. E se o povo de Deus vai para a guerra sem o Senhor, é isto que irá acontecer. Serão envergonhados, serão destruídos. Pois Jesus mesmo nos diz: sem mim nada podeis fazer. Por isso o povo de Deus, a igreja de Deus, precisa se arrepender, precisa consertar os seus caminhos. Eu e você precisamos buscar o Espírito Santo diariamente. Precisamos estar fortalecidos, ter um testemunho de vida, ter Deus no nosso coração, para que quando chegar a hora da prova, não venhamos a entrar nesta batalha sem o nosso Deus. Mas essa história não se acaba assim. Passado então muito tempo, 20 anos, o povo de Israel suplicava e buscava o Senhor. Queriam que Deus os libertasse daquela opressão. Agora aqui Deus vai nos mostrar através da sua palavra a diferença de entrarmos em uma batalha quando Ele está presente. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. E assim eles fizeram, se voltaram de todo o coração para o Senhor, se livraram dos deuses estrangeiros, dos postes ídolos, da sua idolatria, e cultuaram somente ao Senhor Deus. E no versículo 10 a Bíblia diz assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Meu irmão e minha irmã, é assim que Deus fará conosco também. É hora de seguir este exemplo. É hora de voltar o coração para o Senhor. É hora de se livrar das coisas mundanas e nos encher da presença de Deus. É hora de oração, é hora de jejum, é hora da palavra, é hora de prestar culto somente a Deus. A batalha começou e a guerra pode se estender por muitos dias, mas se nós estivermos com o Senhor, a vitória será nossa, será do povo de Deus, povo escolhido e adquirido por Deus. Deus tem ciência do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ele não nos abandonou, Ele está presente, Ele estará conosco, como diz a palavra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que nós tenhamos que andar por estes lugares. A Bíblia diz: não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E que nós não venhamos a viver apenas por aparência, apenas por vista, mas sim pela fé verdadeira, cheios do Espírito Santo de Deus, pois nesta batalha o Senhor está conosco. Que a graça de Deus e o amor do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, hoje e para sempre. Amém.